Deus. Irmãos, a alegria por deixar aqui mais uma vez e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Hoje vem do presbítero Geraldo ali, né? Está meio durinho aí, acho que está se recuperando aí, né? Deus abençoe o irmão Geraldo na sua recuperação. E aqui estamos, irmãos, para compartilhar a palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, vamos fazer essa leitura. Mateus 5. Vamos ler até o versículo 12, irmãos. O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Querido Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar falando conosco, Pai, nesta noite. A Tua palavra, Senhor amado, ela encontre um lugar muito especial nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática, Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Palavra maravilhosa. Sermão do Monte. A gente vê aqui as instruções do Mestre, né? Coisa maravilhosa você poder ouvir a voz do Mestre lhe dirigindo e mostrando qual é a direção, de que maneira nós devemos agir. E aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra, Ele nos dá uma direção muito clara, né? De como nós devemos agir. E por isso nós vamos pensar nessa noite com o tema: não busque felicidade, busque qualidade. Eu quis ler todo, até o versículo 12, né? O capítulo ele é um pouquinho longo, né? São 48 versículos, mas eu li até o 12. Mas nós vamos meditar nos 5 primeiros versículos. Amém? Não busque felicidade, busque qualidade. Quando você vem para a igreja, irmãos, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui porque nós queremos adorar a Deus, amém? Amém. Nós não estamos aqui, eu vou para a igreja buscar uma bênção. Eu vou para a igreja só buscar a bênção. Se essa for a intenção, não é legal. A gente deve estar aqui para buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Eu vou para a igreja buscar a felicidade. Não, a gente deve buscar a Deus, e a felicidade vai ser uma consequência de servir e buscar o Senhor. Amém? Então, irmãos, o texto bíblico ele é muito claro, e ele nos mostra, né, que quem cultiva as qualidades ensinadas por Jesus, ele vai ter felicidade. Quem cultiva os ensinamentos dados por Jesus, ele vai ter felicidade. Vai ser uma consequência. E por isso nós vamos pensar então nesse texto quais são as qualidades, né? Eu vou destacar aqui 3 qualidades para a gente pensar nessa noite, para a gente meditar nessa noite. E a primeira qualidade está lá no versículo 3, quando a palavra de Deus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas humildes de espírito herdarão o reino de Deus. Humildade, irmãos, a gente não encontra em qualquer lugar, né?
Não é qualquer pessoa que você vai encontrar a humildade, mas todo servo de Deus, ele precisa ter essa qualidade, humildade. Quando eu falo em humildade, eu não tenho como eu lembrar do meu professor, já falei inclusive isso aqui já. E assim que nós terminamos o curso CTM, Centro de Treinamento Missionário, eu disse Alex e os demais colegas, tenham humildade, porque a humildade é a chave para abrir todas as portas para você. Irmãos, tenham humildade, porque a humildade vai abrir portas, louvado seja Deus. E a verdadeira humildade não é aquela que vem da boca, né, para fora, é a humildade que vem de dentro, é a humildade de espírito. Quem é que não gosta de estar perto de uma pessoa humilde? É muito bom estar perto de alguém humilde, simples, alguém que tem sempre uma palavra amiga, alguém que está sempre disposto a estender a mão. Quem é que não quer estar perto de alguém assim, humilde de espírito, uma pessoa simples? Quem aqui quer estar perto de uma pessoa orgulhosa? Ninguém. É muito melhor estar perto de alguém humilde, alguém que serve, porque se a gente não vive para servir, alguém já disse, né? Se alguém não vive para servir, ela não serve para viver. Então é muito bom estar perto de alguém que serve, alguém que é humilde, alguém que estende a mão, alguém que tem humildade de espírito, algo que vem de dentro. E essa é uma qualidade que o Senhor Jesus ele busca em nós. Pessoas orgulhosas, irmãos, nós sabemos bem quais são as qualidades dela, né? São pessoas que não aceitam conselho, é a pessoa que não reconhece os seus erros, é a pessoa que sabe tudo e que não precisa de ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nenhuma dessas qualidades ruins esteja em nós. Porque eu não sei tudo, eu não posso tudo sozinho, eu preciso de você. Não tem um hino que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Louvado seja Deus. Ou seja, sozinho eu não vou muito longe, sozinho eu não vou conquistar, vencer. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso entender que eu não posso tudo sozinho. Eu preciso entender que eu não sou o super-homem. Eu preciso entender que eu não sou o Sansão, mas que eu sou apenas um servo humilde que busca no Senhor a sua força. É isso que nós precisamos de toda igreja. Buscar a força em Deus, buscar a humildade no Senhor. A humildade, irmãos, eu digo que ela é a parte mais bela da igreja, ou uma das partes mais belas da igreja, porque por mais inteligente, por mais preparado que eu possa me achar, eu sei que eu não posso nada, eu não posso conquistar o impossível sem o meu Deus e sem a ajuda dos meus irmãos. Por mais preparado que eu esteja, a humildade é algo maravilhoso. E essa qualidade precisa estar em nós. Versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, tenhamos humildade. Essa é uma qualidade que o Senhor Jesus procura em nós. Humildade. Deus, que eu seja humilde, Senhor. Eu entendo, Senhor, que eu não sou nada sem Ti. Que eu entenda, Senhor, que como igreja nós somos um corpo. O meu braço não vai pegar algo sem que o meu corpo vá junto. O meu braço não vai descolar e vai lá pegar. Não, você está junto. Você dá as pernas para me levar até ali no bebedouro e pegar água. A igreja é um corpo, então todos nós precisamos uns dos outros. E eu preciso ter humildade para entender isso. Louvado seja Deus. Amém. Nós precisamos um do outro. E precisamos muito mais de Cristo até o fim. Louvado seja Deus. Então a primeira qualidade, irmãos, que eu quero destacar é: seja humilde de espírito. Seja humilde. Ajude o seu irmão.
e aceite ser ajudado pelo seu irmão também. Segunda coisa, seja capaz de expressar os seus sentimentos com honestidade. A gente precisa expressar os nossos sentimentos com honestidade. Veja o que diz o versículo 4, irmãos. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Alguém aqui já chorou alguma vez no culto? Não precisa me responder, não. Já tem uma vez que já chorou, né, no culto, né? Eu já chorei várias vezes. É muito bom chorar na presença do Senhor, né? E o texto bíblico diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, como é bom saber que se nós chorarmos, nós vamos ser consolados pelo Senhor. Amém. Como é bom saber que nós temos o Espírito Santo, que é o quê? O Consolador. Louvado seja Deus. Então as pessoas que choram são consoladas. E a Bíblia, o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Meu irmão, quando tiver vontade de chorar, chore. Não prenda o choro. Chore, tendo a certeza que você vai ser consolado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Não esconda os seus sentimentos, não engula as suas lágrimas, chore. Tem um cantor baiano, que eu sempre lembro muito dele. Eu era adolescente na época, e eu ouvia ainda na época disco, né? Aqueles discos grandes, não era CD, não, era disco, de grandão. Né? Eu ouvia muito o Grupo Logos, e tinha um CD de um baiano, e ele, em um dos seus vídeos, ele dizia assim: olha, dizem que homem não chora, eu digo, depende do momento, eu mesmo, quando estou cheio do Espírito Santo, eu não me aguento. E aí eu chorava, na certeza que estava sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa, irmãos, parar de fingir em alguns momentos que nós somos fortes. Eu não vou chorar. Meu pai dizia: Alex, homem não chora. Aí eu estava quase chorando. Meu pai falava isso, eu engoli o choro. Meu pai assim: Alex, homem não chora. E aí eu fingia, eu segurava as lágrimas, mas isso não era bom para mim. E aí depois que eu me converti, aí os meus colegas começaram a me chamar de chorão na igreja, porque eu acho que eu chorei tudo que eu não tinha chorado lá atrás com meu pai. Comecei a chorar na igreja, chorar. Momento de adoração. Então, irmãos, nós precisamos parar de, às vezes, fingir que somos fortes e chorar mesmo na presença do Senhor. Porque forte é Deus. Poderoso é Deus. Ele sim, irmãos, é forte, é poderoso. E nós somos apenas os seus servos. Nós dependemos da sua graça, desse favor imerecido. E esse Deus poderoso, Ele vê as nossas lágrimas, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele nos consola, louvado seja Deus. E Deus, quando vê o filho dele chorando, orando, buscando a Ele, Ele envia o consolo. Olha que maravilha, né, irmãos? Deus envia o consolo, Deus se comove com as nossas lágrimas. Pessoas que escondem os seus sentimentos, pessoas que têm medo de chorar, elas jamais serão felizes. É preciso expressar os nossos sentimentos. Se tiver mágoa de alguém, é preciso perdoar. É preciso liberar perdão. Se derramar diante de Deus. Portanto, irmãos, não busque a felicidade, busque expressar os seus sentimentos com honestidade. Quer chorar, minha irmã? Quando quiser, agora não. Quando quiser chorar, chore. Chore mesmo na presença do Senhor. Porque o Senhor não está procurando aqueles que adoram de qualquer jeito, não. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que choram, aqueles que se alegram, aqueles que buscam adorar a Deus com qualidade. Aqueles que não estão buscando apenas felicidade, mas sim qualidade, uma verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando eu sinto vontade de chorar, eu choro. Amém? Terceiro, seja manso de coração. Versículo 5.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente nem sempre consegue ser manso, né? Às vezes a gente quer agir por impulso e aí a gente deixa de ser manso em alguns momentos. Mas o texto bíblico diz que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As pessoas que são mansas de coração herdarão a terra. A gente tem visto países aí em guerra, Rússia invadindo a Ucrânia. Quantos milhares de pessoas já morreram naquele lugar? Israel, ali em guerra com Gaza, agora o Irã, aí vem aqueles terroristas, né, do Hezbollah, enfim, uma guerra. Quantas pessoas já morreram ali naqueles países? E a Bíblia diz que nós devemos ser bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente pode tomar uma cidade à força? Pode. Se eu for mais poderoso, fico imaginando Filipe, uma cidadezinha pequena, e eu numa cidade grande, com todo um arsenal, vai se tornar fácil eu tomar a cidade do Filipe, invadir a cidade do Filipe e tomar a cidade. Não é verdade? O Filipe está com um estilingue e eu estou com açúcar. Fica difícil, né, Filipe? A não ser que ele venha na força do Senhor. Aí eu perco, irmãos. Porque Davi tinha apenas uma funda, né? E derrotou Golias com toda aquela força, aquele tamanho, do exército que estava com ele. Na força do Senhor consegue, Filipe. Mas, olhando, humanamente falando, quem tem o poder bélico maior, é bem provável que consiga invadir uma cidade e vencer uma guerra com força. Mas, irmãos, a gente consegue conquistar o amor de uma criança com força? Consegue? Quando o Michel, meu irmão, era bem pequenininho, Michel com 8 anos de idade, você vai chegar para ele: Michel, diga que me ama. Ele podia até dizer: mãe, eu te amo, mas não era de coração, né? Não era um amor puro, né? Eu chegar para Alicia, fala que me ama. Ela pode até dizer, mas vai dizer que eu te amo com o olho bem assim, esbugalhado, né? Pai, eu te amo, assustada, né? Então, irmãos, a gente pode conseguir tomar uma cidade à força, mas o beijo, o amor de uma criança não se consegue tomar à força. O amor de uma namorada, o amor de uma esposa, a gente não consegue tomar à força. O respeito de um ancião, a gente não consegue conquistar na força, mas sim com a verdade, com mansidão. A força, ela se impõe por um tempo, mas a mansidão é algo que a gente conquista, o amor verdadeiro e para sempre, com mansidão, sendo verdadeiro. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que mansidão não é uma covardia, não, irmãos. Não é você, eu sou manso, eu sou covarde. Não, não é isso. Não é nada disso. É agir com inteligência, é agir com prudência. Pois quem discute com o tolo se faz. Quem guerreia com quem quer guerrear, todo se faz. Nós temos aí vários valentões que estão morrendo no trânsito. Vários valentões que estão morrendo aí nas baladas. Vários valentões que sofrem de repente uma traição, vai lá e mata. Estão morrendo. Esses não estão herdando. Como diz a palavra, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esses não estão herdando a terra. Estão morrendo por causa da sua valentia. Mas em todos os lugares onde existem os mansos de coração, aqueles que servem a Deus, que são inteligentes, que usam de sabedoria, esses sim estão herdando, estão colhendo os frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já ouviram a história do tigre e o burro? Uma história se conta, né, que diz que o tigre estava discutindo com o burro dizia assim: olha, a grama é azul. O tigre dizia: não, a grama é verde. O tigre dizia: não, é azul. O burro: não, é verde. E
e começaram a discutir. Estava quase saindo um tapa os dois. Não, é azul, não, é verde, é azul, não, é verde. E aí a discussão ficando pesada, e eles dois entraram no consenso e disseram: vamos chamar o Rei Leão e ele vai nos ajudar nessa situação. E aí eles convidaram o Rei Leão, o leão veio, e aí eles disseram: Vossa Majestade, a grama é azul. O burro: a grama não é azul, Vossa Majestade. O tigre está insistindo que ela é verde. E aí o leão olha para o burro e diz assim: sim, a grama ela é azul. E agora, a situação do tigre: a grama é azul. E aí o burro diz então: Majestade, o tigre ele ficou me aborrecendo o dia inteiro, dizendo que a grama era verde. Qual o castigo, Vossa Majestade, que o Senhor vai dar para ele? Ele precisa ser punido. E aí o leão disse: olha, eu vou punir o tigre, ele vai ter que ficar 5 dias calado sem falar com ninguém, porque ele falou besteira. A grama é azul. E aí o burro foi embora. Ei, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, eu ganhei, a grama é azul. E o tigre ficou lá triste. E aí o tigre foi conversar com o Rei Leão. E ele chegou muito educadamente e disse: Vossa Alteza, por que me punes? É verdade que a grama é azul, a grama é verde, Vossa Majestade. Confesse para mim, a grama não é verde? O leão olhou para ele e disse assim: sim, a grama é verde. Claro que a grama é verde. E aí ele pergunta: mas por que o Senhor está me punindo então? Já que a grama é verde. E o burro saiu todo feliz, certo de que a grama ela é azul. E aí a resposta do leão foi: você merece punição, porque é um absurdo ver uma criatura como você desperdiçar tempo e energia discutindo com um burro. Sabe, irmãos? Versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Às vezes a gente está discutindo coisas que não vale a pena discutir. A gente conhece a verdade e alguém vem com uma mentira e a gente fica discutindo. E isso não vale a pena. A gente tem que ser manso, inteligente. E aí Provérbios 26, versículo 4 diz: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tolo, tão tolo se faz como quem a fez. Mais uma vez, quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como aquele que fez. Um dia desse eu estava no trânsito, acho que contei dos irmãos, estava chegando em casa, já ali em frente à van, no retorno, e aí veio um camarada de moto, né, e ele foi encostando, eu não vi ele na verdade, aí eu meio que fechei, aí ele tomou um susto, eu não dei bola, não derrubei ele, toquei na moto dele e fui embora. Quando chegou no semáforo, o cara encostou do meu lado, e aí começou a falar um monte de palavrão, xingava, e eu com o vidro fechado. E ele falava, e ele não dava atenção. E eu vi, quando eu não dei atenção, eu acho que ele ficou com mais raiva ainda. E aí quando eu olhei para ele, aí ele levantou assim a camisa e mostrou a pistola do lado. Vou matar você. Aí na hora assim, deu vontade de abrir a porta e falar algumas coisas para ele. Aí a minha esposa disse: não abra não. Deixa eu falar, vamos embora. Mansidão. Na hora, irmãos, eu já quis, deu aquela vontade de sair, sabe? A mansidão saiu, se afastou de mim. Eu já queria sair e falar algumas coisas para ele. Rapaz, não fiz nada com você. Talvez, se eu apenas baixasse o vídeo e dissesse: meu amigo, desculpa aí, eu não vi você, resolveria. Mas aí, o fato de ter deixado o vídeo fechado, acho que irritou ainda mais ele. Mas graças a Deus, nada aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gosto muito desse texto de Provérbios 26,4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Então busque felicidade, busque ser manso de coração, busque qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Busque viver o que o Senhor Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte, essas verdades que o Senhor Jesus nos mostra aqui no Sermão do Monte. Busque ver tudo isso e você será feliz. Eu serei feliz quando eu viver estar aqui na palavra do Senhor, vendo Jesus das multidões, subiu ao monte e
como se assentar, se aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: ouça, irmãos, apenas 3 versículos agora. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagine Jesus falando ali. Jesus falando para os seus que estavam ali com ele, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja Deus. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, irmãos. Que nós tenhamos mais humildade. Que nós possamos entender que nós precisamos uns dos outros. Que nós precisamos ser mansos de coração. Que nós precisamos, em muitos momentos, expressar mais os nossos sentimentos, sabendo que temos o Consolador conosco. Amém? Portanto, quando quiser chorar, chore. Quando tiver que discutir, evita a discussão, seja sábio. E nós vamos, em nome de Jesus, ser mais felizes. Amém? Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja, irmãos, apenas para receber uma bênção. Muitas pessoas que estão indo para a igreja dizem: se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Não, a gente deve vir para a igreja para adorar, porque Deus nos abençoa tanto. Deus já tem feito tanto por nós. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Ele nos deu salvação. Será que nós não temos motivos para vir para a igreja e adorar e se alegrar na presença do Senhor? Temos sim, muitos motivos. E a felicidade vai ser uma consequência daquilo que nós estamos fazendo hoje, servindo a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Palavra de Deus aos nossos corações. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor nos dá hoje, Pai, mais uma oportunidade, Senhor amado, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, Pai. Porque nós não estamos aqui, Deus, buscando apenas a bênção ou uma felicidade. Nós estamos aqui, Deus amado, para buscar o Senhor, adorar o Senhor, Pai, exaltar o Senhor. E todas as demais coisas, Deus, elas não serão acrescentadas se nós buscarmos em primeiro lugar o Senhor. Por isso eu te peço, Deus amado, que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja, que a tua igreja de fato possa estar te buscando, possa estar te adorando, Senhor amado, fazendo aquilo que a tua palavra nos ensina, Deus, sendo manso, sendo humilde, ó Pai, e as tuas bênçãos, elas serão consequências, ó Pai, de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui neste lugar, Senhor amado. Não só neste lugar, mas também fora deste lugar. Eu te peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida desta igreja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, irmãos.